Sob a proteção de Deus, e estando presentes os conselheiros substitutos Sérgio Valadares Fonseca e Tiago Barbosa Cordeiro, e a procuradora do Ministério Público de Contas, designada para esta sessão, Célia Moro Cansu, declara aberta às 14 horas a 42ª sessão ordinária desta primeira Câmara. A ausência do conselheiro Durval Amaral e o conselheiro substituto Cláudio Canha por motivo de férias, tendo sido convocados para compor o quórum de deliberação, os conselheiros substitutos Sérgio Valadares Fonseca e Tiago Cordeiro. Este último integrante da segunda Câmara, convocado para a composição do quórum, com fundamento no artigo 461, parágrafo 5º do regimento interno desse tribunal. Submeto para apreciação do colegiado a ata número 41 da sessão ordinária do dia 4 de novembro de 2014. Está em discussão. Aprovada. Comunico a inclusão em mesa dos processos de certidão liberatória 964-945, 980-770, 971-852, todos de 2014, e ainda que difere sobrestamento de processo de admissão de pessoal 988-510, 987-864, ambos de 2014, junto à diretoria de contas estaduais, trata-se de admissões complementares a processos principais ainda não julgados. Concedo aos demais membros deste colegiado oportunidade para as comunicações previstas no inciso 2 do artigo 464 e para inclusão em pauta dos processos que trata o parágrafo 4º do artigo 429 do regimento interno. Conselheiro Sérgio. Senhor presidente, para anunciar que deferi o sobrestamento da análise dos seguintes processos: 526-359-13, 707-6512, 540-115-13, 579-665-13 e 988-348-14. E, em substituição ao conselheiro Fábio, também deferi o sobrestamento dos seguintes processos: 616-858-13, 673-713, 525-143-14. E ainda, senhor presidente, para anunciar a devolução ao gabinete do conselheiro Durval Amaral dos autos do processo 617-6008, 286-748-11 e a vossa excelência do 673-866-13, que é aquele que trata da contagem do tempo ficto dos militares. Senhor, livre a palavra. Comunico a devolução do protocolo 728233 da pauta do conselheiro Sérgio Valadares Fonseca e 404-111-2011 da pauta do conselheiro substituto Cláudio Augusto Canha. E inicio o relato da pauta por 3 certidões liberatórias: 964-945-2014, 980-770-2014, 971-852-2014, do interessados municípios Céu Azul, Santa Fé e Virmão. Esse processo, nos dois primeiros, Céu Azul e Santa Fé, o motivo do indeferimento apontado pela diretoria de contas municipais em relação ao não cumprimento da agenda de obrigações, na qual, na sessão passada, fiquei vencido, o voto vencedor de Vossa Excelência e comprado do Cláudio Augusto Canha. Como nós temos modificação do quórum de deliberação, conselheiro Tiago, a discussão basicamente é a seguinte: entendeu o conselheiro Sérgio e o conselheiro Canha que o não atendimento da agenda de obrigações não teria previsão legal para obstar a certidão liberatória. Eu não sei qual a opinião de Vossa Excelência. Essa mesmo. É mesmo, o conselheiro Sérgio fica relator de ambos os acordos. No terceiro, que eu tenho o mesmo problema, só que tem mais um, que é o não encaminhamento no atendimento de decisão dessa Corte, atestado para dia de execuções. O motivo seria informações, né, de ações judiciais e execuções por parte do município. Eu entendo que é uma omissão passível de não deferimento da decisão liberatória. Então, nós temos aqui, nesse último, 2 motivos. Senhor presidente? Conselheiro Tiago. Não atender uma determinação do tribunal em um acórdão, ou é uma norma um documento que seria de apresentação obrigatória? Não, na verdade, foi cumprido, determinado a execução da decisão, e o município de Virmão não tem atualizado, conforme a norma regulamentar, as informações da execução promovida. Então, está em omissão, está omisso o município junto à diretoria de execuções. Bom, a discussão, a questão da agenda de obrigações fixada pelo tribunal, nós já superamos. Essa já está superada. Essa passou. Agora,
a discussão na sessão passada foi em relação à origem dessa certidão liberatória, que todos concordamos, está prevista no artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal. É só para uma parte, só para ordenar a discussão. Nós temos aqui dois motivos: o não cumprimento de uma decisão do tribunal e outra agenda de obrigações. Uma é com base no 25 da LRF e a outra com base no artigo 95 da Lei Orgânica do Tribunal. Perfeito. Não, era isso que eu queria só para organizar o raciocínio alto aqui. Okay. Então nós temos duas normas que dizem respeito a isso, né? Uma que, digamos assim, ordena no Brasil inteiro a questão, que é das transferências voluntárias. Pois não? Não, é questionável, mas eu fui vencido, mas não entendo que é só no Brasil inteiro. Existe a norma regulamentar dos estados. Não, pois é. Mas essa se aplica ao Brasil inteiro. Então, essa é uniforme para o Brasil inteiro, e o espírito dela é o quê? Olha, se o próprio ente recebeu recurso e não o geriu bem, ele fica impedido. Ou seja, ele tem que ter prestado contas dos recursos anteriores. Comprovação por parte do beneficiário de que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devido ao ente transferidor, cumprimento dos limites constitucionais de educação e saúde, observando os limites da dívida consolidada e previsão orçamentária, é vedada para fins de aplicação. Tá. Agora, então, aqui, mas a própria lei orgânica do tribunal prevê também como critério para impedir a certidão liberatória o descumprimento de decisão do tribunal. Isso é uma norma legal prevista na lei do Tribunal de Contas. Então, eu, pelo menos por enquanto, não vou chegar ao ponto de dizer que essa norma legal não se aplica, porque eu teria que dizer que ela é inconstitucional, etc. Não é isso? Então, nesse caso, eu acompanho Vossa Excelência. Embora alguém possa até futuramente questionar a constitucionalidade disso, dizendo que isso tem que ser uma norma nacional, vinculando todos, não pode haver heterogeneidade. Mas, por enquanto, nós estamos considerando que a lei orgânica do tribunal é, nesse ponto, constitucional, não é isso? Sim. Eu acho que a outra também é constitucional. Vossa Excelência só discorda a da agenda de obrigações. Sim. Mas é a questão de... Porque, conselheiro Tiago? Tendo em vista que eu usualmente não componho essa Câmara e esses processos não foram encaminhados, eu não tenho nenhum número deles, eu vou pedir a autorização de Vossa Excelência para ter vista em mesa. Sim, sem problema nenhum. E conseguir entender melhor o contexto. Eu vou, então, continuar a pauta, enquanto Vossa Excelência tem acesso a esse protocolo, só que antes, conselheiro, só para Vossa Excelência gosta de estudar assim da meia-noite às 6, gosta de estudar da meia-noite às 6, sobre esse assunto da Lei de Responsabilidade Fiscal, repare que ela tem uma particularidade, o artigo 25, que ninguém explora. Ela fala que para efeitos das sanções previstas nesta lei. É só para pensar depois, porque eu acho que ali tem dois tipos de sanções, uma é para transferência voluntária, outras são sanções da lei. Então, só para... que é um assunto que eu sempre me debati. Mas só para pensar alto também e ajudar a evoluir, e Vossa Excelência vai me dando subsídio também para o meu estudo corujão, né? Então, porque a minha preocupação é do tribunal, não exorbitar o que permite a lei. O tribunal, por exemplo, cria uma série de determinações e diz, olha, isso impede a certidão liberatória. Eu entendo que isso, claro, é um poder grande de coerção que o tribunal tem para que, efetivamente, as decisões dele tenham eficácia e sejam cumpridas. É um instrumento que o tribunal usa. Eu concordo que seja usado, mas até que ponto a lei permite que esse instrumento seja usado? É essa a minha discussão e não estou dizendo que permite ou não permite. Nós estamos falando de uma lei complementar estadual, onde existe a competência residual. Perfeito. Não é a lei de finanças nacional. Né? Então, perfeito. Então, nesse ponto, estamos juntos. Por enquanto, pelo menos, eu acompanho Vossa Excelência. Até porque, agora que o conselheiro Tiago tiver visto o processo, que essa época Vossa Excelência não conviveu no tribunal, onde tinha uma decisão executiva e o município simplesmente, para ter uma certidão, ele abria um inquérito porque em cidades pequenas quem manda é o padre, o prefeito e o delegado, né? E um pedido de inquérito e só com a queixa deixava registrado e não tinha nenhuma atualização das ações. Ou entrava com uma ação, deixava engavetado. Então essa é uma obrigação de manter atualizado o andamento da ação. Isso faz parte da decisão, da execução da decisão. Só para
você também tem um histórico. Bom, primeiro processo de prestação de contas municipal de contas. Em pauta eu tenho o processo 914-10-2013, município de Umuarama, é uma prestação de contas de transferência voluntária, na qual a diretoria de contas, diretoria da área de transferência e o Ministério Público manifestam pela irregularidade e as demais irregularidades consideram como ressalva. Né? Em relação à primeira irregularidade, na manifestação conclusiva, atraso das informações bimestrais, já foram motivo de ressalva, a terceirização indevida na educação infantil, também atesta a diretoria da transferência, que seria questão de ressalvas. Ausência de certidão de formalização de transferência, agora a tal da certidão liberatória, para efeito da transferência, mantém como irregularidade. E também se posiciona pela irregularidade em função de contabilização indevida, em desacordo com a natureza das despesas do convênio. Fala a questão de pessoal ou não, se a transferência é pessoal. E, por último, despesas com valores maiores que o previsto no plano de aplicação, a própria diretoria da transferência se manifesta pela ressalva, tendo em vista que, embora tenha gasto a mais, foram dentro do objeto do convênio, não houve nenhum prejuízo e a questão só é de nível de subelemento, transforma-se pela ressalva. Eu considero todas como ressalva, não só a irregularidade por falta de ausência da certidão liberatória. Nesses casos, essa Câmara e o Pleno têm entendido que, embora irregular, se tem manifestação pela ressalva, tendo em vista que não houve nenhum prejuízo da execução do convênio. Em relação à dotação orçamentária, eu também só faço um comentário em função de que não estamos discutindo aqui a prestação de contas da entidade que recebeu e não do ente repassador. Não seria razoável você desaprovar umas contas de uma entidade com uma questão de classificação orçamentária, que isso também é objeto da própria prestação de contas anual do município. Se contabilizou errado, transferência voluntária, e deveria ser aplicado o artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal ou não. Então, considero todas como ressalva e as recomendações. É o relatório com a proposta de voto. Está em discussão? Professor Tiago? Não? Aprovado. Senhor presidente, apenas para comunicar que já tomei ciência da certidão liberatória e entendo que deva ser indeferida. Então, retomo a discussão do processo. Então, as duas primeiras, Santa Fé e Céu Azul, pelo deferimento, e indeferimento certidão do município de Virmont. As duas primeiras, o conselheiro Sérgio, que foi o voto condutor da sessão passada, e nessa fica relator dos respectivos acordos. Se maneira como você tomou a iniciativa, ou induzir a tomar a iniciativa. Indeferimento. Também por indeferimento. Não, Virmont que é indeferimento. Que é Virmont indeferido, unanimidade. Na sequência tem outro processo também de transferência voluntária, que é do município de Umuarama também, 228.641/2013, interessado na Associação Benefício Cantinho da Criança. Neste caso, é o período de adaptação ao CIT, mas tem também algumas questões levantadas pela diretoria da transferência, que deve ser objeto de ressalvas, da qual também caminha a conclusão do Ministério Público de Contas. E essa é a proposta de voto pela regularidade, com ressalva e recomendações. Está em discussão. Aprovado. Eu tenho um ato de inativação 740.334/2013, que, pelo menos nesta Câmara, já é um fato conhecido, não sei na segunda Câmara, na qual o Ministério Público de Contas manifesta pela negativa de registro, né, em função Não, nesse caso, ele não, agora mudou seu registro, mas demonstra a questão da alíquota de contribuição percentual de inativos sobre a proveniência da aposentadoria e pensões. Nesse caso, eu estou pelo registro, proposta de legalidade de registro,
mas com encaminhamento ao expediente ao gabinete da presidência para expedição de ofício ao senhor governador do Estado, no sentido de regularizar a ausência de contribuição previdenciária sobre os proventos e inativação. É o relatório com a proposta de voto e, por consequência dessa comunicação, eu não difiro a instalação de tomada de contas extraordinária. Isso até o próprio Ministério Público, se assim entender, pode apresentar o seu requerimento para a instalação de tomada de contas extraordinária. Está em discussão. Aprovado. Eu tenho o processo que me foi devolvido, 67386-2013, na qual a doutora Célia, em off, me comentou sobre a interpretação dada ao Supremo Tribunal Federal pelo ministro Gilmar Mendes, e que nós estamos reestudando no gabinete o alcance daquela decisão, que se refere a uma lei complementar, né, e também verificando a atual jurisprudência aqui do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, para que apresente uma proposta à deliberação nessa Câmara. Por isso que peço o adiamento desse protocolado. Não havendo oposição, adiado. Tem a admissão de pessoal 474.555/2008, município de Imbaú. Esse processo, ele já foi negado o registro a um concurso público, foi dado prazo ao município, ao gestor, para apresentar os documentos de cumprimento da decisão, não foi atendido no primeiro momento, foi dado um novo prazo pela entidade, pela diretoria de execuções, também não foi atendido. Antes que o conselheiro Sérgio já mencione, esse relator, por despacho, deu nova oportunidade ao gestor, não só a comunicação originária, né, também não foi atendido, sequer qualquer justificativa apresentado. Então, proponho a aplicação de nova multa, agora em dobro, prevista no 87.1b da lei orgânica desse tribunal. E também a multa do 87.3f, em função do descumprimento de determinações. É proposta com o relatório de votos. Está em discussão. Aprovado. O processo do município de Pinhais de Paciência não me devolveu, nem de Vitorino. E acredito que esgotei a pauta, agradecendo a atenção da outra Câmara. Tem a palavra o conselheiro substituto Sérgio Valadares Fonseca. Obrigado, senhor presidente. Senhor conselheiro substituto, senhora procuradora, senhora secretária, senhores servidores, senhoras e senhores, inicio pelo processo 140.57505, que trata da prestação de contas do senhor Sebastião Guimarães Vieira, prefeito de São Pedro do Ivaí, em 2004. O protocolo, estes autos são novamente examinados em razão da declaração de nulidade do acórdão 990-08, pelo qual o tribunal emitiu parecer prévio pela irregularidade das contas em razão da ausência de inclusão do nome de responsável no cabeçalho da decisão. Quer dizer, foi declarada nula porque faltava uma formalidade. E, tendo sido reanalisados os autos e reaberta a instrução, agora as manifestações são no sentido de que as contas sejam pela regularidade com ressalva. São manifestações uniformes. Aliás, a diretoria de contas municipais manifesta-se pela regularidade com ressalva, em razão de falhas na arrecadação de tributos, falta de repasse de valores consignados em folha de pagamento em favor do INSS e assunção de obrigações financeiras sem contrapartida em disponibilidades, falha na análise de gestão fiscal, falta de repasse de contribuições de servidores do INSS, falta de repasse de contribuição patronal e não aplicação do total exigido para atingimento do índice na área de saúde. O Ministério Público de Contas, por sua vez, manifesta-se no sentido que o parecer prévio seja pela irregularidade, em razão da ausência de empenho de despesa com pessoal e obrigações patronais, segundo o regime de competência, assunção de obrigações financeiras sem contrapartida em disponibilidade, não aplicação do mínimo percentual da receita de impostos e em ações de serviços de saúde. Em ações e serviços de saúde. Quanto à ausência de empenhos da despesa com pessoal, segundo o regime de competência, o município afirma que tinha por praxe emitir empenhos no início do mês subsequente ao da respectiva despesa. Conforme demonstrações, os empenhos referentes às despesas com pessoal e obrigações patronais do mês de janeiro a dezembro de 2004 foram emitidos em fevereiro de 2004 e janeiro de 2005. A diretoria de contas municipais afirma que o município apresenta os esclarecimentos acompanhados dos documentos citados, comprovando a emissão dos empenhos referentes à despesa de pessoal e obrigações, motivo pelo qual considera sanada a irregularidade. Páginas 22 a 29 da peça 89. Então, usando o mesmo fundamento, eu estou acompanhando
à unidade técnica. Item 2, assunção de obrigações financeiras sem contrapartida em disponibilidade. A peça 89, o município afirma que as despesas tiveram de ser contraídas em razão de acúmulo de dívidas oriundas da gestão de 97 a 2000, com aquelas geradas no período de 2001 a 2004. Juntados documentos, as páginas 18 e seguintes da peça 55, informa que a herança de obrigações deixadas pela gestão anterior demandou o dispêndio por mais de um exercício. Mesmo assim, o resultado financeiro de 2004 foi superavitário. Afirma também que a falha apontada não resultou em dano ao erário e que a segunda Câmara já ressalvou o item em diversos acordos similares. A Diretoria de Contas Municipais afirma que, embora não tenham sido baixadas todas as obrigações, houve esforço que deve ser levado em conta quando se considera o saldo anterior e a gestão em análise, que apresentou superávit financeiro em 2004 no valor de R$ 294.048,45. Diretoria de Contas Municipais cita ainda decisões em que o Tribunal ressalvou tal item. E também com essas considerações eu acompanho a Diretoria de Contas Municipais. Passo então ao terceiro item, questão do índice de saúde. O índice aplicado pelo... Desculpa. O índice aplicado pelo município foi de 14,91%, sendo o mínimo exigido equivalente a 15%. A diferença consistiu em apenas 0,09 ponto percentual. A página 28 da peça 6, foi demonstrado que foi deduzido o valor de R$ 7.233,78 da receita aplicada na área de saúde, prejudicando, na visão da unidade técnica, a contagem do percentual aplicado. Senhor presidente, sem maiores delongas, considerando o pequeno valor, eu estou também acompanhando a unidade técnica pela ressalva. Então, com essas considerações, o voto é no sentido que o tribunal emita parecer prévio pela regularidade com ressalva das contas. Está em discussão. Aprovado. 178.2710, prestação de contas do senhor Rubens Sander Pontarolo, prefeito de Imbituva, em 2009. Análise realizada pela Diretoria de Contas Municipais, a peça 11, sobre os aspectos orçamentários, financeiros, patrimoniais. Conclusivamente, após as justificativas apresentadas, a unidade técnica e o Ministério Público manifestam-se uniformemente no sentido de que seja emitido. Senhor presidente, esse processo, salvo engano, estava adiado? Não? Estava adiado. Tá, então desculpa, se permaneça adiado. Não havendo oposição, adiamento concedido. Obrigado. Processo 530.6108, pedido de baixa de responsabilidade formulado pelo município de Indianópolis em relação ao item 3 do acórdão 258210 da primeira Câmara, peça 85, que, considerando os repasses do município, a Fundação Médica Assistencial de Indianópolis glosou a quantia de R$ 12.433,73 utilizados no pagamento de obrigações anteriores à celebração do convênio e determinou o saneamento da falta pode ser efetuado mediante devolução da quantia de R$ 12.433,73 por parte da Fundação Município ou levantamento de todas as despesas atrasadas da Fundação, em especial com a INSS, FGTS e Receita Federal, e realização de estudo de planejamento demonstrando como se pretende saldar essas dívidas e evitar que novamente surjam, além de expor qual seria a participação do município em tal intento. Essa é a redação do acordo. A Diretoria de Análise de Transferências, pelo parecer 9014, peça 157, considerando que o município não cumpriu aquela decisão, opinou pelo indeferimento da baixa. No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público de Contas pelo parecer 770714, recomendando ainda a aplicação da multa estabelecida no 87.3F da Lei Complementar 113 de 2005. Por sua vez, o município comunicou que a Fundação Médica de Indianópolis está em processo de extinção e que seus bens móveis, avaliados por uma comissão em R$ 150 mil, teriam sido repassados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme termo de doação de bens móveis e recursos financeiros. Página 129. Claro, então, que esse valor, em princípio, esse valor é muito superior aos 12.400 e fração que deveriam ser devolvidos. Então, em princípio, com essa doação, poderia ser considerado sanada ou cumprida a determinação do tribunal. Mas eu prossigo, então. Considerando existirem ações de execução fiscal contra a Fundação num montante aproximado de R$ 330 mil a valores de 2009 e 2010, tendo sido
penhorados cerca de bens que totalizam R$63 mil, os quais poderão repercutir sobre o patrimônio municipal. Quer dizer, em razão dessas execuções, foi determinado ao município que apresentasse parecer do Ministério Público do Estado sobre a extinção da entidade, uma vez que é uma fundação sob a fiscalização do Ministério Público, a garantia das execuções em que a fundação é parte, e a avaliação e a integralização dos bens doados ao Fundo Municipal e destino dos bens imóveis pertencentes à fundação. Por despacho, determinei também que a Diretoria de Contas Municipais informasse os valores repassados pelo município à entidade a partir de janeiro de 2007, conforme constem dos registros desse tribunal. Em cumprimento ao despacho, a diretoria informou que o montante repassado entre 2007 e 2008 foi de R$ 337.071,75. 2. Não consta dos registros desse tribunal qualquer bem em nome do Fundo Municipal de Saúde. 3. Tampouco foi possível comprovar a existência desses bens no patrimônio do município diante da ausência dos respectivos códigos patrimoniais. É certo que a decisão contida no Acórdão 2582 de 2010 da Primeira Câmara vem obstando a expedição de certidões liberatórias por meio eletrônico ao município, muito embora esse tribunal, em recentes decisões colegiadas, tenha decidido expedi-las ao reconhecer a impossibilidade do cumprimento daquela decisão diante do processo de extinção da entidade devedora. De fato, tendo em vista o processo de extinção e a notícia da absorção do seu patrimônio pelo município, conforme artigo 381 do Código Civil, as figuras de credor e devedor se confundem, mostrando a impossibilidade de cumprimento daquela decisão. Mesmo porque, se formos considerar os 150 mil transferidos, segundo alega o município, isso estaria extinto. Mas a própria DCM também não pôde atestar essa situação dos bens. Todavia, embora nessa fase processual estivesse sendo discutida apenas a restituição de R$ 12.433,73, no desenrolar do processo apurou-se a existência do risco de um município vir a responder solidariamente com a Fundação pelas ações de execução ora em trâmite contra a entidade, superando-se em muito o valor do dano inicialmente apurado. Ademais, verifico que a atual vice-prefeita, a senhora Elaine Massulo Biagi, era presidente da Fundação à época dos fatos, circunstância que pode denotar eventual conflito de interesses no atual processo de extinção da entidade e incorporação de seus bens pelo município. Só resumidamente, era uma fundação de direito privado, mas que acabava tendo uma interação direta com o município na área de saúde. Então, diante desses fatos, a minha proposta é que seja determinada a baixa de responsabilidade do município em relação ao cumprimento daquela devolução de R$ 12.433, uma vez que a fundação foi extinta, mas a instauração de processo de tomada de conta extraordinária, a fim de que sejam apuradas eventuais irregularidades na incorporação dos ativos da Fundação Médica Assistencial e nos repassos dos recursos ao município. Essa medida também para que se apure eventual dano causado ao município se vier a ter que responder solidariamente por obrigações tributárias da fundação. Então, é para que o tribunal acompanhe e faça um levantamento, porque essa fundação era uma fundação de direito privado, e aí o risco de que, ao absorver a fundação, possa ter um prejuízo com essa operação. Então, como isso ainda não está muito claro no processo, e o processo cuidava apenas desses R$ 12 mil, estou propondo que seja acompanhado isso pelo tribunal em tomada de conta extraordinária. Tem discussão, professor Tiago? Senhor presidente, doutor Sérgio, pelo que eu entendi, a fundação está sendo extinta e o patrimônio da fundação está sendo incorporado ao patrimônio municipal. Mas existem indícios de que execuções fiscais contra a fundação. Exatamente. E aí a tomada de conta seria para apurar se esse valor do patrimônio que foi incorporado seria menor do que eventuais ações. Seria isso? Tomada de contas para esclarecer realmente se o patrimônio da fundação foi incorporado ao patrimônio do município, verificar em que medida eventual essas execuções não atingirão os recursos do município e não haveria então prejuízo para o município. Basicamente são esses dois objetivos. Senhor presidente, eu não discordo dessa proposta, apenas me parece que se a baixa
daquela devolução, que deveria ser feita pela fundação privada ao município, já se está assumindo que isso de fato ocorreu. Aquele bem, eu não sei se é um imóvel de 120 mil reais. É de 150 mil total. Isso também, o Ministério Público do Estado, o procurador que trabalha junto ao município, né, ele tem acompanhado esse processo de extinção. Eu requeri que fossem encaminhadas as atas dessas reuniões em que o procurador do Estado, como curador da fundação e acompanhando, mas ainda não há um posicionamento claro de que tudo foi correto, entendeu? Então essa é uma cautela, e a notícia, eu estou considerando sim que esses 12 mil, primeiro, com a extinção da fundação, isso não tem mais como ser discutido. Então, ficaria esse item obstando a certidão o resto da vida, e nós temos que aqui, toda vez, como já fizemos umas 2 ou 3 vezes, concedendo a certidão por um processo à parte, em vez de liberar logo esse ponto. Essa ideia liberar logo esse ponto, considerar que efetivamente há um patrimônio incorporado, mas isso precisa ser mais bem verificado. A palavra continua o conselheiro Tiago, que acho que ele quer fazer mais algum questionamento, que depois eu vou determinar a discussão, eu faria uma sugestão. Não, porque Vossa Excelência agora falou que fica abaixo para não obstar uma certidão, mas se a obrigação é da fundação que está extinta, não existe óbice a nenhuma certidão ao município. Não, é porque a determinação foi dirigida ao município para que adotasse a medida para reaver aqueles 12 mil. Só uma parte, agora eu quero entrar na discussão um pouco, talvez a minha contribuição de um caminho menos traumático do que uma tomada de conta extraordinária. Traumático no sentido de que, além de expor o gestor a um juízo popular indevido, também é um impacto, mais um processo no tribunal, sem ainda, como você me disse, as coisas ainda estarem claras. Né? Porque eu me lembro de que esse processo, se não me falha a memória, apesar dos meus 56 anos, eu tinha uma certidão de Dianópolis que eu fui para o deferimento, e Vossa Excelência levantou, inclusive, essa questão que estava analisando o processo principal. Eu não sei se foi no pleno ou foi na Câmara, acho que foi no pleno. Né? Então, na verdade, era o município que teria que executar tal qual aquele primeiro que nós indeferimos agora, que não executou e não deu as informações, que era o município de Virmont. Então, eu sugeriria, Vossa Excelência, eu vou apresentar uma proposta de voto não discordante em relação à baixa, que eu acho que, mais pela confusão entre credor, né, e devedor, que isso seja objeto de avaliação nas contas anuais do município. Porque se está em processo de extinção e de apuração, acho que isso hoje seria uma tomada de conta extraordinária que inevitavelmente não teria hoje nenhuma substância em termos de clareza dos fatos e só a quantificação de dano. Então, se nós não sabemos ainda o valor de dívida, o valor disso, o valor do ativo e passivo, de eventual responsabilidade solidária, acho que a DCM tem instrumentos para poder acompanhar isso por um procedimento, seja na prestação de contas ou através de monitoramento. Então, podemos propor então que acompanhe isso, monitorando a situação e fazendo constar a situação no relatório final que trata da prestação de contas municipais. Acho que seria melhor do que mais um processo, ainda sem nenhuma clareza em termos de definição de fatos, porque a tomada de conta serve para quantificar dano, não só para apurar fato. Ou seja, o fato apurado, aí nós temos danos e responsabilidades. Aí os fatos ainda não estão identificados. Então, a determinação nesse sentido, determinar a diretoria de contas municipais que monitore a situação, atentando para os valores que estão sendo incorporados ao município, para os valores que estão sendo executados, eventual responsabilização solidária do município, fazendo constar o resumo da situação nas contas municipais do exercício. Conselheiro Tiago. Senhor presidente, eu acho a ideia ótima, mas só para complementá-la, eu entendo que poderia também ser determinado ao município que apresente essas informações na prestação de contas. Perfeito. Acho que está com o senhor Sérgio. Mais uma contribuição. Então eu incluo tudo isso aí. Monitorar e ainda que o município apresente as informações. Isso, posso inclusive... Perfeito, isso aí. Senhor presidente, apenas também para lembrar, me parece que é o artigo, tem
um dispositivo no artigo 352 do Regimento Interno, que justamente dispõe que as prestações de contas, elas conterão um item com as pendências do município. Então, isso já está previsto, embora eu entenda que não seja muito praticado. Ok, então vamos praticar. Conselheiro Sérgio, contigo a palavra. Processo 391-8413, prestação de contas da aplicação de... Muito obrigado pelas sugestões todas. Prestação de contas da aplicação de recursos no valor de R$ 203.373,79, transferidos em 2012 ao município de Santa Helena, em razão de convênio celebrado com o Serviço Social Autônomo Paraná Cidade, tendo por objeto a execução de obras de recuperação, recap e pavimentação de vias urbanas, visando ao incremento da qualidade da população e desenvolvimento do município. As manifestações são pela regularidade, são aquelas questões do sistema CIT, né, de informações de transferência, atrasos nas informações, e nós temos feito julgado pela regularidade, com recomendação para que atente para as formalidades previstas nas normas do tribunal. Então, regularidade com recomendação. Está em discussão. Aprovado. No mesmo sentido, é o seguinte, processo 107.658.13, prestação de contas da aplicação de recursos no valor de R$ 54.451,44, transferidos ao município de Quatiguá em 2012, em razão de convênio celebrado com a Secretaria de Estado da Educação, tendo como objeto prestação de serviço de transporte escolar aos alunos da educação básica da rede estadual de ensino. É a mesma proposta, regularidade com recomendação. Está em discussão. Aprovado. Processo 266.760.12, prestação de contas da aplicação de R$ 500 mil, transferidos... desculpa, esse processo está em vistas com o conselheiro Canha. Processo seguinte... Esse processo seguinte, 185.115.09, está adiado desde 21 de outubro. Se não me engano, hoje é a quarta sessão, não é ou não? Qual 18? É o terceira? Tá, então solicito que permaneça adiado. O oitavo também. Desculpa, o 185, né? O 185, eu solicito então que, havendo então, prazo... Mas eu quero desde já a declarar a minha suspeição nesse protocolado. Nesse aqui? Trata-se de termos de parceria com os CIPs, né? Ah, sim. Então, declarar a minha suspeição, então, até porque se vocês quiserem relatar, não tem nem como relatar, porque não tem quórum. Ok. Então, só para deixar vocês mais tranquilos, eu já declaro essa minha suspeição nesse protocolado. Obrigado. Então, o processo seguinte da pauta também está... eu solicito que permaneça como está. O processo 293.060.13 é um que trata também do tempo ficto. Então, como eu tenho mais uma sessão, ele permanece adiado, né? A questão do tempo ficto para a reserva dos militares. Deixa eu ver o que podemos relatar aqui. Passa então ao processo 247.769.11. Senhor presidente, esse processo foi informado que faltou encaminhar a relação exatamente de quais pessoas estão sendo admitidas, que não consta dos autos, essa relação. Então, solicito a retirada de pauta. É um processo de admissão, mas a lista de admitidos não consta. Não precisa retirar de pauta. Processo 513.159.11, admissão de pessoal complementar referente ao teste seletivo regido pelo edital 71/2011, com vista ao provimento do cargo de professores. Diretoria de Contas Estaduais atesta a regular presença dos documentos necessários. Esse são aqueles casos de teste seletivo, né? Contratação temporária. Sim. Na verdade, o conselheiro que agora não está presente, eu, na verdade, pedi vista de um protocolo, devolvi a Vossa Excelência, porque foi argumentado a necessidade de sobrestamento pelo conselheiro Canha. Ah, sim, eu analisei o processo e entendo que você, seu relator, se quiser sobrestar, é faculdade sua. Mas eu não vejo a necessidade do sobrestamento. Porque o que aconteceu, só para rememorar, não sei se Vossa Excelência estava quando iniciou essa discussão, o conselheiro Tiago com certeza não estava. O conselheiro Canha entendeu que esse tribunal não teria competência para analisar o teste seletivo.
levantou a preliminar, se era prejudicial de mérito ou era preliminar, né? Aquela questão toda, e foi rejeitada a preliminar, né? Porque não seria prejudicial de mérito, não foi considerada prejudicial de mérito, sim como preliminar processual, né? Competência é preliminar processual, foi rejeitada a preliminar, e o conselheiro Canha, em relação ao mérito, opinou pela negativa de registro por entender que o tribunal não é competente. Aí é complicado. Aí teve uma sessão, eu votei de novo pela competência e pela legalidade. Aí levantamos um prejulgado sobre a aplicação do artigo 561, né, do Código de Processo Civil, e se a matéria seria prejudicial, na verdade, mais do 561, que é vencida a preliminar, o relator deve enfrentar o mérito, isso do 561 do Código de Processo Civil. Aprovado o prejulgado na Câmara, foi levado ao Pleno, o conselheiro Canha propôs um adendo ao prejulgado, dizendo o seguinte: o que não seria relevante, é relevante sim a questão de mérito, se é preliminar, e a aplicação do artigo 561. Mas fez um adendo para que o tribunal avaliasse também se tem competência ou não. Eu entendo que o objeto principal do prejulgado não é a competência, já que isso não tem nem questionamento, foi o primeiro questionamento que surgiu ao longo dos anos. Então, eu não entendo que será necessariamente obrigatório o sobrestamento, tanto que eu não tenho sobrestado. Então, eu só fiz a ressalva, conselheiro Sérgio, porque como eu devolvi o processo à Vossa Excelência e tenho já uma posição bem definida, que não há necessidade de ser sobrestado, já que é um complemento do prejulgado, e o objeto principal do prejulgado aprovado por esta Câmara é a aplicabilidade do artigo 561 e se a matéria seria prejudicial de mérito ou não. Senhor presidente, então, preliminarmente, mas não no sentido... Acho que eu devolvi isso também. Não, é que esse processo está constando na minha pauta como adiado. Então eu devolvi deve ter sido um outro igual. Do conselheiro Canha. Um outro igual. Aqui eu posso manter adiado apenas por uma cortesia ao conselheiro Canha, que evidentemente se formos nós dois ele ficará vencido, porque eu vou acompanhar esse entendimento, né? A discussão se é preliminar ou prejudicial de mérito... Isso já está resolvido. Para mim é uma preliminar de competência, não é isso? A questão é se deve ser sobrestado ou não. Aí não há nenhuma falta de consideração em relação ao julgador. Eu entendo que não há. Eu também entendo que não há necessidade de sobrestar. Então vamos fazer o seguinte: como isso não vai interferir em nada no posicionamento do conselheiro Canha, porque ele votaria pelo sobrestamento, nós votaríamos contra o sobrestamento, e podemos então resolver isso nessa sessão sem ferir nenhum respeito a ninguém, né? Sem problema. Eu creio que sim, né? Tá, então, porque eu não quero... eu não quero ferir nenhuma atribuição de ninguém, mas creio que podemos julgar. Então, só relembrando, o artigo 71 determina que controle externo será exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete apreciar para fins de registro e legalidade dos atos de admissão de pessoal a qualquer título, não é isso? E isso ficou entendido que também os cargos temporários estariam sujeitos à competência do tribunal, e assim que entendo também. Portanto, aqui, no mérito, é aquela velha questão dos testes seletivos para professores, e eu tenho um voto padrão que fiz, inclusive a partir do acórdão 46309, Tribunal Pleno, relatado pelo conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães, e eu não vou ler tudo, mas vou só um pedacinho. No mérito, acompanha as manifestações pelo registro do ato. Não são infundados os protestos do Ministério Público de Contas. De fato, o problema das contratações de pessoal pelas universidades é crônico na administração do Estado do Paraná. Trata-se, sem dúvida, de uma necessidade permanente, mas cuja solução transcende a competência dos senhores reitores e diretores, que, impossibilitados de realizar o concurso público para a contratação definitiva, devem, acima de tudo, manter as atividades de indiscutível interesse público das universidades. Em meio a esse dilema, recorre-se frequentemente ao processo seletivo para a contratação temporária. Concordo que a contratação de professores temporários, muitas vezes para substituição de outros professores temporários, é prática que traz prejuízo ao ensino. Reconheço que essa prática inviabiliza o desenvolvimento de um projeto pedagógico de longo prazo, essencial para que a qualidade do serviço de ensino de uma instituição ascenda a patamares de excelência. Continuo, transcrevo o trecho, então, desse acórdão 46309, de Vossa Excelência, conselheiro Fernando.
Cito ainda o trabalho apresentado pelo ilustre secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Lígia Lúmina Pupato, nos autos 203.74407, peça 50, que demonstrou a situação da contratação temporária de professores no Estado do Paraná. No mencionado trabalho, o então secretário de Estado informou que foi realizado o estudo no ano de 2005 pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, mediante o qual se constatou a existência de aproximadamente 22 professores temporários em relação ao total de professores vinculados. Informou, então, a evolução e indicou que, todavia, a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia encaminhou à Secretaria de Estado da Administração e Previdência plano bienal com a previsão de redução do contingente de professores com contratos temporários a 5% do total, o que garantiria a continuidade do serviço em face de eventuais afastamentos de professores efetivos. A Secretaria de Estado apresenta quadro comparativo de percentuais de professores temporários, demonstrando o cenário em 2010, em fevereiro de 2010. Então, ela apresenta a Universidade Estadual de Maringá, a Unicentro e a FECIL de Campo Mourão. E mostra, então, que traz os números mostrando que eles estão evoluindo no sentido que se pretende, mas ainda não foi atingido esse percentual de 5%. Por exemplo, na Universidade Estadual de Maringá, em fevereiro de 2010, havia 1.237 professores efetivos e 206 temporários. Quer dizer, ainda um índice alto, em torno de 17%. Mas 206 e 1.500. Então, senhor presidente, só para dizer que os trabalhos do tribunal têm, ao longo do tempo, tendo alguma eficácia, porque os secretários de Estado, as universidades têm tentado resolver o problema, só para não ficar aparecendo que o tribunal fala e não tem nenhum resultado. Tem, porque os secretários de Estado, os reitores, vêm tentando solucionar o problema, e isso aqui são os dados que eu tentei resumir. Eu li só desta vez, não vou ler mais, porque é um relatório padrão, que ele vai sendo atualizado aqui à medida em que eu recebo novas informações. Semana passada recebi um ex-reitor também, que olhou esses números e falou, olha, isso aqui já melhorou. Eu falei, então, Vossa Excelência, mande aqui para o tribunal. Então, é só dando esse retorno, pela legalidade de registro. Está em discussão. Aprovado. É a mesma questão no 424.617.12. E o último que eu devolvi a Vossa Excelência, 728.236.12. Legalidade de registro. O outro, 728, esse que Vossa Excelência devolveu. Sim, é aquele estudo que eu tinha feito. Certo. Então, também esse 728.233.12, no mesmo sentido, legalidade de registro, com o mesmo relatório padrão de umas 10 páginas. Passa então ao processo. Deixa eu colocar em discussão então os dois processos. Está em discussão, aprovados. Agora você continua com a pauta. Perdão. Processo 137.514.13, prestação de contas do senhor Claudemir Pereira da Rocha, presidente da Câmara Municipal de Tijucas do Sul, em 2012, manifestações uniformes pela regularidade, também o voto pela regularidade. Está em discussão, aprovado. 163.876.13, Câmara Municipal de Toledo, responsabilidade do senhor Adelar José Rosbar, presidente da Câmara, em 2012. Manifestações pela regularidade, também o voto. Está em discussão, aprovado. 167.740.13, prestação de contas do senhor Marcelo Pittner, presidente da Câmara Municipal de Turvo, em 2012. O anterior era Toledo, esse é Turvo, também no mesmo sentido, manifestações uniformes pela regularidade. Está em discussão, aprovado. 185.888.13, senhor Antônio de Souza Ramalho, presidente da Câmara Municipal de Itaguajé, 2012, também pela regularidade conforme manifestações uniformes. Está em discussão, aprovado. 186.701.13, responsabilidade do senhor Carlos César Martins, presidente da Câmara Municipal de Paissandu, em 2012, manifestações uniformes pela regularidade, também o voto. Está em discussão, aprovado. Processo 192.425.11, prestação de contas do senhor Domício Rodrigues de Moura, presidente do Fundo de Previdência do município de Maria Helena, em 2010. Análise da gestão orçamentária financeira, realizada a peça 5, conclusivamente, após análise, a Diretoria de Contas Municipais manifesta-se pela regularidade.
O Ministério Público de Contas opina pela irregularidade ante a ausência de contador concursado no quadro de servidores da entidade. De outro modo, salienta que o contratado é servidor do Poder Executivo, que, em princípio, colide com os preceitos do artigo 37, 16 e 17 da Constituição da República. É acumulação, eu creio, né? O que é isso aqui? É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto isso. Então, diz respeito então, a essa proibição de acumulação. É o relatório, passa ao voto. Insurge-se o douto Ministério Público contra a contratação do contador, o senhor José Carlos Marcato. O Ministério Público pondera que a existência de contador nos quadros da entidade não só fere o prejulgado número 6, como também colide com os artigos 37, 16 e 17 da Constituição. Isso aqui, inclusive, na última sessão do plenário, nós debatemos e, se não me engano, o próprio conselheiro Ivens levantou a questão, olha, não está sendo ferido o prejulgado 6, porque o prejulgado quer evitar é o dispêndio com serviços terceirizados e a falta de um profissional que trate de atividade essencial do ente público, o que não é o caso. Aqui é um servidor do Executivo que está também sendo responsável pela contabilidade do Fundo de Previdência, que muitas vezes nem tem personalidade jurídica. Só uma questão, na verdade, ele foi contratado por convite. Eu já adianto que eu não vejo violação ou acumulação, já que é uma prestação de serviço, e não tem o regime de indicação exclusiva, não vejo problema. Eu, particularmente, não vejo problema nenhum, é só para... não, desculpa, eu é que fiz confusão. Realmente, aqui, eu estou lendo aqui, não ficou claro. Eu estou agora enganado, achando que era apenas um acúmulo, que não haveria problema nenhum. Contudo, ressalta o seu entendimento. O tribunal, que em recentes julgados, concluiu que o exercício da atividade de natureza contratual não se confunde com o exercício de cargo público, não configurando, portanto, acumulação ilícita de cargos, emprego ou função pública, conforme acórdãos 760-11 do Pleno, 530-13 da Primeira Câmara, 4497-13 e 4999-13 da Segunda Câmara. Em consulta ao processo 191.743.13, relativo à prestação de contas da entidade do exercício de 2012, observa que o cargo efetivo de técnico em contabilidade do Poder Executivo foi reestruturado, passando a possuir entre suas atribuições a função de execução e distribuição do serviço de contabilidade do Fundo de Previdência Municipal, conforme Lei Complementar 36 de 21/11 de 2013. Verifico que os valores pagos são razoáveis, conforme o histórico de empenhos apresentados pelo Ministério Público, houve o pagamento mensal da quantia de R$ 1.441,93. Então, senhor presidente, eu estou propondo a regularidade das contas e dizendo que a matéria já foi solucionada com a lei de 2013, que prevê que o Poder Executivo também, o contador responsável, o Poder Executivo fará a contabilidade do Fundo de Previdência. Mas nesse exercício, efetivamente, houve a contratação por meio de convite, ou seja, uma prestação de serviço contratual e não como servidor do fundo, e ele foi remunerado com esse valor de R$ 1.441,93, que é razoável. Eu estou, então, propondo a regularidade das contas. Está em discussão. Aprovado. Processo 118.05613, prestação de contas do senhor José Carlos Schiavinato, prefeito de Toledo em 2012, manifestações uniformes pela regularidade, e o voto é parecer prévio pela regularidade. Está em discussão. Aprovado. Processo 171.87913, prestação de contas do senhor Claudemir Valério, prefeito de Nova Santa Bárbara em 2012, manifestações uniformes pela regularidade, o voto também é parecer prévio pela regularidade. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, os demais processos solicito que permaneçam adiados, era o que tinha a relatar. Agradeço a atenção. A presidência agradece a Vossa Excelência. O conselheiro Thiago provavelmente não tem processo. Agradecendo a gentileza de Vossa Excelência de ver por o quórum e também aos demais membros por essa sessão, deixo livre a palavra. Nada mais havendo a declarar, declaro encerrada a presente sessão, convocando para o dia 18 de novembro de 2014, terça-feira, às 14 horas, para a realização da 43ª
Bom, não vou pôr se é 43ª, 44ª, porque aqui eu tenho a sessão ordinária de 42ª e eu estou aprovando 43. Pronto, eu que fiz confusão. Então, 43ª sessão ordinária desta primeira Câmara. Levante-se a sessão.